Pessoal, vamos agora ver como importar uma planilha no formato do Microsoft Excel. Essa planilha ela pode ter duas extensões, ou XLS ou XLSX. Vamos fazer um exemplo aqui com a planilha no formato XLS, que é do Office 97. Então a planilha ela tem o nome aqui de exemplo, um apartamento Centro-Sul BH, dados a importar. Vou clicar na planilha, ela vai ser aberta no Microsoft Excel para que a gente possa conhecer o conteúdo dela. O importante aqui na hora de importar é a gente ter os dados e as variáveis na sequência que a gente deseja importar. Então eu vou importar o endereço, o complemento barra informante, o telefone, a área privativa e valor unitário. E vou importar esses dados aqui, ó, até o último dado na rua João Lúcio Brandão. É só um exemplo. Aqui eu tenho área e valor unitário e quero importar esse conjunto de dados. Eles estão todos na sequência. Para que eu possa importar esses dados, o Microsoft Excel não pode estar aberto, porque se o Microsoft estiver acessando uma planilha, ele trava ela para que outro programa acesse a mesma planilha. Então eu vou fechar aqui a planilha, ela está armazenada lá no disco rígido, é essa planilha, e eu vou então executar o Sysdeia e vou lá na aba Modelos, Abrir. E quando eu pedir para abrir, eu vou alterar aqui o tipo de arquivo, ó. Eu vou colocar arquivo XLS. E como arquivo XLS, eu tenho aqui informação apartamentos BH Centro-Sul, dados a importar. Então vou abrir essa planilha. Quando eu abrir a planilha, o Sysdeia enxerga o conteúdo da planilha sem a formatação e está me mostrando aqui, ó, todo o conteúdo dela, da planilha 1, que tem o nome de planilha de dados. Eu tenho uma planilha, tenho aqui 7 colunas, da coluna 1 à coluna 7, e tem 48 linhas, então tem da 1 a 48. Lembrando que a primeira coluna tem um endereço, ó, tem o nome das variáveis. Então está dizendo que a primeira linha é verdadeiro, contém o nome das variáveis. Então o Sysdeia vai poder criar um nome das variáveis. Para poder importar, eu faço o seguinte, ó, eu clico aqui na primeira célula, depois vou até a última célula que eu quero importar, que é essa daqui, eu clico nela e ele vai selecionar toda a planilha a ser importada. Agora eu vou na aba Modelo, Salvar, e ele abriu uma tela, uma caixa de diálogos para eu poder configurar os dados e variáveis. Então ele identificou que essas primeiras variáveis aqui, ó, são texto. E depois veio a área privativa e valor unitário como variável numérica. Então eu vou dar um OK aqui. Ele abriu para eu digitar as informações sobre o modelo, para facilitar já a edição lá. Eu vou só por enquanto dar um OK aqui. Vou salvar. E ele então está dando o mesmo nome da planilha que a gente importou, só que com a extensão SDA. Eu vou salvar e quando eu salvar, eu tenho já a planilha aberta no Sysdeia. Para que a gente possa exibir as planilhas, a gente vem aqui em Exibir, abas de trabalho. Quando eu peço abas de trabalho, ele mostra quais são as janelas abertas aqui, ó. Então essa daqui é a planilha com os dados que a gente acabou de importar. Eu não vou mais trabalhar nessa planilha para evitar alterar ela. Fechei aqui, ó. E agora eu estou com o modelo do Sysdeia. Eu vou então desmarcar abas de trabalho com 47 dados considerados, duas variáveis consideradas. Se eu for lá na aba Dados, Editar Dados, eu vou ver então que eu possuo aqui os dados que eu importei. Então são 47 dados, todos os dados habilitados e área e valor unitário. A única questão realmente importante na hora de importar os dados é que a gente mantém os dados variáveis numa ordem natural de importação, para evitar de você ter que copiar e colar de colunas alternadas. Salvei.
e daqui para frente o trabalho segue normalmente em cima do modelo do Sysdea. Agora, depois que o modelo está pronto, como é que nós vamos exportar isso para montarmos o laudo de avaliação? E aí, o que vamos ver no próximo vídeo é como exportar para o Excel, com uma formatação já própria para impressão, e como exportar para o Microsoft Word. Então, a nossa próxima aula é exportar esses dados para o Excel e depois para o Word.